Boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início ao nosso sexto encontro do programa Café, Educação e Cultura, como primeira etapa do curso de extensão Vida e Obra de Edgar Morin. E nós vamos ter hoje uma palestra muito interessante, que vai ser com o professor Ayrton. Ele vai debater o tema Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação. Como nós sabemos, o programa de extensão Café, Educação e Cultura, ele é uma iniciativa do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão Educacional, GPEG, desenvolve ações voltadas para os gestores, professores e profissionais da área de educação escolar e não escolar, e também estudantes da UVA e outras instituições de ensino superior, interessadas na relação educação e cultura. O projeto tem colaborado também com a formação profissional de gestores das escolas públicas de Sobral, participantes da primeira pesquisa de iniciação científica desenvolvida e serve como alicerce em discussões para toda a comunidade externa que tem interesse na temática em estudo. O objetivo do nosso curso, então, é desenvolver uma relação extensionista entre universidade e comunidade externa, gestores, professores e profissionais da área de educação escolar e não escolar, a fim de construir conhecimentos teóricos e experiências com viés na relação entre educação e cultura. O nosso palestrante de hoje é um egresso do curso de Pedagogia da UVA, o professor Ayrton Pereira Moura. Ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Ele é pós-graduando na Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade de Quixeramobim, UNIC. Participou do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Culturas Juvenis, o GPEC-JU, e também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão Educacional, que é o nosso GPEG. Ele foi bolsista do Programa Institucional de Bolsa e de Iniciação à Docência, o PIBID, e atualmente é assistente pedagógico no Serviço Social do Comércio, SESC, como eu falei para vocês, lá na unidade de Ibiapina. Com vocês agora, nós vamos ouvir o professor Ayrton, que vai trazer um tema maravilhoso, como já foi ressaltado, o tema dele hoje é Edgar Morin, Ética, Cultura e Educação. Seja bem-vindo, professor Ayrton. Você terá 30 a 40 minutos para fazer a sua fala, e em seguida vamos ter aí a mediação, que vão ser perguntas que os cursistas vão lhe fazer, e uma mediação comigo, e perguntas e comentários sobre a sua exposição. Muito obrigada desde já pelo seu aceite, estamos muito felizes e honrados. Ok, obrigado, professora, pela apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui e de todos que ainda irão entrar, e principalmente da professora Lídia Azevedo, por esse convite maravilhoso de eu estar podendo estar realizando essa troca, né, de conhecimento, da minha experiência, dos meus conhecimentos teóricos, da minha experiência e também em relação a esse assunto, né, de ética, cultura e educação. A professora Lídia, que foi a minha orientadora do meu TCC, trabalho de conclusão de curso, e estamos andando juntos até agora, né, professora Lídia? Primeiramente, eu queria saber se meu áudio e minha imagem está bom para todos. Vocês podem estar colocando um ok aí no chat. Pronto. Eu vou iniciar aqui a apresentação do meu slide. Só um momento. Prontinho. Todo mundo consegue ver o slide?
Ele está na tela cheia, professora? Pronto, então vamos dar início. Como a professora já fez uma breve introdução, essa é mais uma palestra, né, do curso Vida e Obra de Edgar Morin, e o tema de hoje é Ética, Cultura e Educação. Antes de eu dar início à minha palestra, eu queria fazer uma descrição do eu palestrante. Sou uma pessoa de cor branca, estou sem óculos e sem nenhum acessório, apenas com um fone branco, tenho olhos castanhos, 1,84 de altura, mas no presente momento estou sentado frente ao computador. Tenho cabelo de cor preto e o mesmo está por ajeitar. Estou com uma blusa amarela e calça jeans azul. Gente, essa pequena apresentação que eu acabei de fazer foi uma acessibilidade visual na qual eu aprendi com a Cláudia Werneck, que é uma grande palestrante e escritora. E esse é um tipo de acessibilidade para aquelas pessoas que são cegas, né, que não conseguem ver. Não que necessariamente que alguém dessa sala seja cego, mas assim, um pouquinho que a gente tenta fazer para ser o mais acessível e incluso possível sempre é essencial e indispensável. Deixa eu só ficar de olho aqui no bate-papo também. Vamos lá continuar. Primeiro eu vou fazer aqui uma socialização com vocês também. Trago aqui 3 verdades e uma mentira. Eu tenho 24 anos, sou pedagogo, mas queria ser bombeiro. Amo minha área e quero crescer nela. Essa palestra vai ser ótima e sem defeitos. Então eu quero perguntar a vocês se vocês conseguem identificar, colocando aqui no chat ou abrindo o microfone para falar qual desses itens são o item errado. Vamos lá, voltando. Vocês estão vendo a tela da socialização? E aí, gente, o que é que vocês dizem? Deixa eu ligar minha câmera também, né, para vocês poderem me ver. Vocês estão vendo a tela da socialização? Não. Não? Ok. Veio agora? E aí, vocês conseguiram encontrar quais são as verdades e as mentiras? Ayrton, tem como você deixar a tela cheia, que aí fica até melhor para ler. Pois é, professor, eu coloquei aqui, ó. Bote a apresentação do início do slide, assim, a apresentação de slides, aí você bota do início. Foi? Se não der também, a gente está conseguindo ler. Pois é, porque aqui para mim já está. Eu vou colocar no modo leitura. Melhorou? Bote aí no livrinho. Ótimo, melhorou. Pronto. Então, pode, gente... por gentileza, lá no coisa, só para fazer um print? Vou voltar assim. Primeiro. Este? O primeiro. Tá lindo. Pronto. Vamos seguir. Então, gente, há verdades aqui. Eu sim tenho 24 anos, amo minha área e quero crescer nela. Sim, quero crescer, quero continuar fazendo especializações, fazendo pós. Apesar de uma certa limitação de investimento nas pós que a gente tem no momento, né? A gente vê cortes, mas sim, eu quero crescer, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado e continuar atuando nessa área. Essa palestra vai ser ótima e sem defeitos. O defeito que eu me refiro é o meme, mesmo sabendo que tudo tem algum defeitozinho, né? Mas esse sem defeitos é o meme que a gente usa no cotidiano. Sou pedagogo, mas querer ser bombeiro, essa era a mentira. Mas não descarta a possibilidade de ser bombeiro. A gente vive numa sociedade, né, de constâncias e de mudanças, e eu não descarto a possibilidade de eu ser bombeiro ou de ser qualquer outra profissão, mesmo eu amando a minha área, amo ser professor, amo a sala de aula, amo a escola, mas eu não descarto de forma alguma qualquer outra possibilidade, ou possibilidades. Gente, eu vou pedir para quem está com o celular escanear esse códigozinho,
E quem está com, não, no caso, quem está com o computador, né, vai escanear com o seu celular, vai abrir uma telazinha, eu quero que vocês coloquem 3 palavras do que vocês entendem sobre cultura, ética e educação. Eu coloquei o link no chat para quem está com o celular, que não vai poder escanear, obviamente, esse QR Code. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai para o Google, e lá vai perguntar 3 palavras que, na sua concepção, definem cultura, ética e educação. Aí eu vou deixar esse QR Code aqui na tela, quem está com o computador já liga a câmera e aponta para o QR Code. Aí vocês vão colocando palavras aí, eu vou vendo se está atualizando aqui. 3 palavrinhas só, gente. Opa, vou deixar aqui só um minutinho para ser rápido, não vou mostrar agora o resultado. Acho que está chegando aqui. Vamos seguir. O link continua no chat. Quem quiser é só clicar. Então, gente, já que a gente está falando de Edgar Morin, eu trouxe aqui os 7 saberes indispensáveis e pensados por ele. Acredito que todos já tenham acesso a esses saberes, já tenham estudado, já tenham visto em algum dos livros, em algum dos textos e artigos deles. Então, eu trago esses conhecimentos para dar uma breve introdução ao assunto, já que a gente vai falar dele, e de certa forma, nas minhas falas, vai trazer alguns desses 7 saberes, né? Então, a gente tem o saber do conhecimento, e o Edgar Morin, ele frisa muito no como a gente chega naquele conhecimento, como a gente leva os nossos alunos a chegar naquele conhecimento preciso daquele determinado assunto. A gente tem a ética do gênero humano, e ele sempre se refere aos sujeitos como humano, né? Ele sempre vai falar do sujeito, ele se refere ao humano, eu achei uma coisa bem interessante. O conhecimento pertinente, enfrentar as incertezas. A gente que é professor, ou até mesmo aluno, a gente está diante de várias incertezas, e ele traz essas incertezas como pontos positivos para serem trabalhados. Então, nós, educadores, a gente pega essas incertezas não como algo negativo, mas como algo construtivo nos nossos planejamentos em sala de aula para o cotidiano. Ensinar a condição humana. Edgar Morin frisa muito a questão de eu criar o sujeito, de eu educar, de eu ensinar em todas as suas facetas, não apenas naqueles conteúdos em sala de aula. Não querendo menosprezar os conteúdos, já que eles foram estudados e são essenciais e fundamentais na educação, mas ensinar um pouco de valores, trazer esse conhecimento para dentro de sala de aula. Ensinar a compreensão, algo bastante interessante na fala dele, que ele não quer que o professor ensine o conteúdo, ele quer que o professor ensine e faça com que o aluno ele compreenda aquele assunto, aquele chamado ensinar a aprender. Temos também ensinar a identidade terrena, e isso é muito importante e é o que eu vou tentar fazer aqui com vocês. Espero que vocês entendam na prática, porque quando eu vou falar da minha experiência, de algo que eu fiz, eu vou tentar situar vocês geograficamente para entender um contexto para me poder fazer a explanação. E enfrentar as incertezas que eu já mencionei. Eu acredito que 30, 40 minutos vai ser até pouco, então, se eu estiver falando um pouco acelerado, vocês falem aí. Gente, eu vou trazer aqui a minha experiência na educação e a vivência com os temas de ética, cultura e educação. Eu vou começar desde o início, quando eu ainda era um estagiário. E quando eu digo que eu era estagiário, eu ainda nem estava na universidade. Eu participei de alguns programas, como o Novo Mais Educação, Mais Alfabetização, que são programas do governo federal. Então, antes mesmo de eu estar inserido na universidade, eu já estava inserido na educação. Tanto que foi essa minha experiência que me fez optar pelo curso de pedagogia. Então, assim, aquela experiência que eu tive foi muito valiosa e já me encaminhou para essa área, né? No caso, a pedagogia, a educação. Eu coloco aqui gestão escolar, porque quando eu era estagiário, foi um dos primeiros campos que eu atuei, a gestão escolar. E desde então eu gosto muito dessa área. Só que eu tive um conhecimento da gestão escolar bem peculiar. Eu tive acesso a matrículas, ao PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, toda aquela questão de demandas dentro de uma gestão. Porém, não da forma coerente, da forma precisa que ela deve acontecer. Inclusive, o Projeto Político Pedagógico, eu que fiz. No caso, eu não fiz.
eu copiei de outra escola, só fazendo algumas alterações solicitadas pela minha gestora na época. Então, assim, eu já tive, assim, um choque de realidade. Quando eu fui para a universidade, que eu estudei o teórico da coisa, que eu vi, meu Deus, eu estava fazendo um projeto político-pedagógico, que é um documento tão importante na escola, e a diretora apenas fez eu copiar de outra escola. Cadê o valor, cadê a questão da identidade da escola? Então, isso aqui já me assustou um pouco quando eu vim ver na prática. E o estágio na universidade, que não só na gestão escolar, mas na educação infantil, nas séries iniciais e nos espaços não escolares. Eu, como estagiário, né, de disciplinas da grade curricular da própria universidade, eu já tive o contato direto com a educação infantil, com as séries iniciais, com a gestão escolar e com os espaços não escolares. Então, a universidade me proporcionou todas essas experiências e foi possível eu ver realidades distintas. Como bolsista, eu fui bolsista do programa de Bolsa de Iniciação à Docência, que é um programa institucional, e nesse programa a gente está inserido nas escolas, tem um momento de teoria, tem um momento de prática, e a gente está nas escolas, observa todo o contexto, todo o cenário, e na minha experiência, eu tive contato com 3 escolas, 2 em Sobral e 1 em Meruoca. E foi assim, gente, realidades e culturas muito diferentes e muito distantes uma das outras. Em uma das escolas, em Sobral, a gente via a necessidade e a ausência de afeto das crianças. A gente via quando ela chegava na escola que ela estava clamando por um abraço, por uma pessoa preocupada por ela. Então, assim, a questão da gente observar e sentir o que aquela criança traz é muito importante. E isso já entra a questão da ética. Eu, como professor ético, eu não vou me preocupar apenas com o código de ética da minha preocupação, mas como a gente vai ver, ética é muito mais do que isso. É eu me preocupar com o aluno, é trazer um conjunto de valores, um conjunto de afetividade. A outra escola, que era em Meruoca, a gente também teve algumas questões sobre cultura. A gente via que as crianças, elas não se identificavam, elas não estavam inseridas em sala de aula, mas elas não entendiam as diferenças. Tinham diferenças religiosas, de cor, de questões sociais, e elas não conseguiam entender isso. Isso estava muito explícito, né, para a gente. Então, o nosso projeto de intervenção, inclusive, nessa escola, foi sobre culturas, onde a gente trouxe várias atividades com essa temática. E a minha realidade atual, né? Eu sou assistente pedagógica aqui no SESC, na unidade de Ibiapina, e atualmente eu estou em sala de aula. O SESC, aqui na modalidade SESC-Lê, ele não é uma escola regular. Digamos que ela é uma escola de projetos, na qual a criança ela estuda na sua escola regular normal, e no contraturno ela vem para o SESC desenvolver atividades, projetos e tudo mais. A minha sala, ela é uma sala multisseriada, ou seja, tem várias séries, e também de vários níveis, e o que se torna um desafio muito grande para o professor lidar com esse cenário, coisa que a gente não viu na universidade. Então, o meu primeiro contato foi até assustador, porque eu tinha que trazer conteúdos para crianças do 3º, 4º e 5º ano, e esses conteúdos no níveis dessas crianças. Então, assim, realmente eu tive que entender a necessidade e a especificidade dessas crianças para me poder trabalhar bem com elas. Então, vamos direto ao ponto, sem enrolações, a ética. A gente vê que falar de ética está até comum, mas será que a gente realmente compreende a ética da forma que ela é? Quando a gente fala de ética, logo nos vem à mente o relacionamento. Como viver com o outro, que é diferente, porém não o estranho, mas um ser humano como nós, que, de certa forma, anda conosco. Como diz Cortella, ser humano é ser junto. E essa definição de ética, uma das definições de ética, é como se eu estivesse definindo uma sala de aula que tem várias pessoas, tem vários pensamentos, várias ideias, e nós, como os professores, que queremos trabalhar a ética, a gente tem que pensar de forma coletivamente, ver que tem várias diferenças, e essas diferenças que tornam os nossos alunos únicos, né?
voltando, as diretrizes curriculares para a educação infantil falam sobre 3 princípios. O princípio ético, ele fala da valorização, da autonomia, da responsabilidade e do respeito ao bem comum. Então, ser um professor ético é um professor que se preocupa com essa valorização, que dá autonomia para o seu aluno, que não chega em sala de aula e vai dar ali um conteúdo já pré-definido por outras pessoas que nem sequer chegaram a conhecer a sala de aula, aqueles alunos. Não é bastante pertinente isso? A Secretaria de Educação manda o conteúdo para todas as escolas e os professores têm que trabalhar aquele conteúdo. De fato, é para trabalhar aquele conteúdo porque ele é essencial. Digamos que é um conteúdo essencial. Mas o indispensável, só o professor que está em sala de aula vai compreender. Então, cabe a ele tentar adaptar esse conteúdo, né, para a sua realidade. Isso é ser um professor ético, que se preocupa com o bem comum, que se preocupa com o aprendizado e um aprendizado preciso dos seus alunos. Postura do educador sobre os educandos. E a postura que eu falo não é a postura física, é justamente essa postura de preocupação, de zelo pela educação, de zelo com as crianças, com as outras crianças. Tudo isso está incluso num conjunto de valores, e esses valores, eles integram a ética. A ética, ela não olha apenas para o interesse de uma pessoa, ela olha para o interesse de um grupo, e é isso que nós, professores, temos que fazer em sala de aula. A gente lidar com grupos distintos, grupos diferentes, cada um com as suas curiosidades, com as suas peculiaridades. Então, nós devemos trabalhar com essas curiosidades dessas crianças de formas distintas, né? De forma a agraciar todas elas, incluir todas elas. Eu sei que é difícil, eu tenho uma turma de 30 alunos, então eu chego aqui, vou tentar conhecer 30 alunos. Sim, de pouquinho em pouquinho a gente consegue compreender pelo comportamento, pelas atitudes, entender o que aquele aluno está precisando, ou necessitando, ou querendo falar por meio de atitudes. Agora eu quero a opinião de vocês. Eu peguei esse texto aqui da internet e o mesmo ele fala assim: para a atuação do professor, seja com os educandos ou com o corpo docente, é necessário possuir um estilo de vida equilibrado, desapegado de vícios que prejudiquem a si mesmo e aos outros. Suas ações precisam conter afeto, alegria, sobriedade, moderação e, em seu modo de falar, deve usar palavras cultas e não chulas ou gírias. Diante disso, não se pode deixar de pensar na importância das vestimentas, que não devem ser inconvenientes, como rasgadas, transparentes, curtas ou apertadas. É propício o uso de algo que lhe caia bem, seja decente e que combine com ele ou ela. Ou seja, usar algo que mostre seu estilo, lembrando que até nisso será copiado. Vocês concordam com esse texto? É um texto que eu peguei da internet. O professor, ele tem que seguir todos esses padrões, tem que ser uma pessoa séria, uma pessoa que traz, assim, um ar de seriedade. Ele tem que deixar aquela pessoa que ele é em casa, quando entra na escola, ele deve ser apenas o professor. Em partes, esse texto, ele traz coerência, né? Digamos que aqui na sobriedade, mas, gente, a essência do ser humano, e eu digo do ser humano, seja esse professor ou não, ela está estampada, né? Eu sou uma pessoa altamente alegre, cheia de energia, eu tenho o meu estilo próprio. Claro que eu entendo que uma sala de aula, eu não vou vir altamente chamativo de atenção, mas eu não vou deixar minha essência e o meu eu ser corrompido pelo sistema que quer que as crianças copiem o professor, e o professor, ele deve ser a pessoa mais certa do mundo. Não, com o tempo a gente vai desconstruindo isso, né? Nós, professores, a gente tem a nossa vida social, a gente tem a nossa vida fora da escola, e a gente não deve ser julgado, gente, pelo que a gente faz ou deixa de fazer fora da escola. O importante mesmo é a nossa preocupação, é a nossa ética que a gente está seguindo em sala de aula, que é ensinando as nossas crianças. Então, esse texto é bastante pertinente, ele pode trazer até algumas reflexões, mas ele traz, sim, algumas verdades, mas, assim, com um certo limite, né? A gente não pode deixar de ser eu só porque eu sou professor, né? Eu vou me preocupar com a minha postura, obviamente, mas a gente tem que entender que a gente tem a nossa essência.
Agora vamos falar de cultura. Cultura ou as culturas, porque bem sabemos que não existe só uma, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Existem vários tipos de culturas. E será que a gente consegue entender todas? Será que a gente consegue aprender a lidar com todas? Eu acredito que seja um papel bastante difícil, pois, assim, no momento em que a sociedade avança, novas culturas vão surgindo, ou novas culturas vão se adaptando. Então, assim, a questão de cultura ou culturas, pois, por isso que eu digo, né, não cultura, mas culturas, porque são várias e a tendência é sempre ter mais. A cultura faz parte do nosso íntimo. Somos criadores e propagadores da cultura, de forma que a manifestamos de diversas maneiras. Mas o que é a cultura e qual a sua relação com a educação? Kandal afirma que cultura é um fenômeno plural, multiforme e não é estático, mas que está em constante transformação, envolvendo o processo de criar e recriar. E eu trago muito a questão do criar e recriar. É isso que a gente traz tanto na nossa fala como na nossa prática. A gente tem que recriar e estar criando. Voltando aqui, a escola é, sem dúvida, uma instituição cultural, pois abrange, né, crianças de várias religiões, de várias cores, de várias classes sociais, e elas estão todas inseridas no mesmo espaço. Então, a escola é, sim, uma instituição cultural. Dificuldade da criança em se reconhecer como sujeitos únicos e com suas peculiaridades. Aí eu vou trazer um pouco do meu relato de experiência que eu tive na escola de Meruoca. A gente percebia que as crianças, elas não se identificavam, principalmente as crianças negras, elas viam a cor negra, a cor preta, como algo negativo, como algo ruim, como algo não belo. Então, a gente tentou, de forma bastante delicada, trabalhar essa questão e emancipar nessas crianças para entenderem suas raízes, compreenderem a sua cor, para realmente elas terem o seu momento de posse, de realmente serem negras e realmente serem negras. E tanto que eu vou trazer um vídeo para cá, nem sei se vai dar tempo, a professora Lídia que vai me dizer, é um videozinho de 2 minutos que eu fiz em sala de aula. Ele seria trabalhado depois daqui, mas eu vou deixar para o final, caso tenha tempo. Fique à vontade, Ayrton, você tem tempo, sim. Se estender um pouquinho, não tem problema, o seu tema é maravilhoso e nós estamos aqui encantados com a forma criativa e dinâmica que você está trazendo, viu? Inclusive, fique tranquilo, você pode também falar sem ter tanta pressa, tá certo? Nós estamos Ótimo, adorando. professora. Justamente é um tema que tem muitos caminhos, professora, e a minha experiência... tripé, né, Ayrton? Exatamente. Falar de ética, cultura e educação em 40 minutos é praticamente impossível, né? É um pouco complicado. Inclusive, eu vou estar colocando o link aqui novamente para as pessoas que entraram depois. Sim. Vocês clicam nesse link e colocam uma palavra que lembra você quando você fala de educação, cultura e ética. Assim que você clicar, vai aparecer 3 palavrinhas, 3 coisinhas lá, e você coloca 3 palavrinhas. Vamos seguir. Aqui, gente, eu quero a opinião de vocês novamente, intercalando com a minha. Qual a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Um sujeito pergunta aos demais. O sujeito da África, o que é alimentos? O da Europa, o que é escassez? O da América. O que é resto do mundo? O da Arábia. O que é opinião? Gente, essa charge, ela revela muito a nossa realidade. A gente, como professor, a gente está diante de várias realidades. Então, se a gente vai falar de alimentação saudável, a gente pergunta, vocês têm uma alimentação saudável? Sem antes se preocupar se aquele aluno realmente tem um alimento digno na sua mesa? É assim, por isso que quando a gente vai trazer uma temática, a gente tem que entender globalmente, territorialmente, como Edgar Morin fala, entender o que está por trás daquela criança. Então, assim como a gente observou ali o que é alimentos, então, da mesma forma, pode acontecer dentro de sala de aula. Crianças que não têm uma alimentação saudável, não por escolha, gente, mas realmente por escassez de alimentos. Ou até outra mesmo que não tem conhecimento sobre esse assunto. Então, gente, a cultura ela é bastante variada, diversificada, e a gente tem que estar em constante transformação para tentar acompanhar ela. Depois eu vou passar o vídeo. Vamos agora para o que o Edgar Morin fala.
Edgar Morin percebe a classe escolar como uma entidade complexa, que engloba uma variedade de disposições, estratos socioeconômicos, emoções e culturas. Portanto, ele a vê como um local impregnado de heterogeneidade, e a gente bem sabe que de fato é. Nunca uma escola vai ser homogênea, mesmo que seja uma escola só de meninas, não vai ser uma escola homogênea. Dentro dessas meninas, cada menina vai ter sua peculiaridade, cada menina vai ter sua característica, vai ter sua classe social, vai ter sua religião. Então, esse homogêneo, eu acho que a cada vez mais ele vai diminuindo o seu conceito e também a sua realidade. Voltando aqui para o sexto saber, né, que o sexto saber defende que se deve ensinar a compreensão. E eu vou falar isso novamente. A gente tem que ensinar o aluno a pensar sobre o que ele deve fazer e não sobre o que ele deve responder. Por que 1 mais 1 é 2? Por que eu preciso somar isso? Entendeu? A gente tem que trazer um pouco para a realidade do aluno. E outra coisa que Edgar Morin fala é a questão da multidisciplinar. É possível eu ser um professor de português e, de certa forma, trazer algum relato de história, algum relato de ciência, mesmo eu não sendo professor de história e de ciência. Por que não eu trazer um conteúdo que possa encaixar com outras temáticas? Isso não vai fazer mal nenhum, vai, abrir mais a cabeça desses alunos. Então, a questão multidisciplinar é muito importante. E eu tive experiência com o PIBID, porque todos os nossos projetos de intervenção, eles tinham que ser interdisciplinar, eles tinham que andar sobre todas as disciplinas, e era nesse momento que nós, bolsistas, a gente, de certa forma, corrompia o ensino da escola, corrompia num sentido bom, porque as escolas, elas se preocupam muito com o português, muito com a matemática, e a gente estava ali, observava isso e dizia: no nosso projeto de intervenção, não. A gente vai falar de ciências, de história, e não vai dar ênfase apenas no português e matemática. A gente dava ênfase a todas as disciplinas, e tinha isso como realmente um paradigma para a gente fazer em sala de aula. Trabalhar com todas as disciplinas com o mesmo tema, não só com o português e nem só com a matemática. O que fala de Morin? O cérebro é uma máquina bioquímica e elétrica. E eu digo que o nosso cérebro reage a estímulos. Decorem isso. O nosso cérebro reage a estímulos. Tem alguém aí comigo? Gente, eu estou falando um pouco rápido, porque é muito conteúdo, é muito assunto. Eu coloquei um ponto de interrogação nesse slide. Agora eu pergunto para vocês. Por favor, respondam aí no chat. Tinha alguma imagem aleatória no slide anterior? Se sim, digam qual. Vocês lembram? Se tinha uma imagem aleatória lá no meu outro slide, quem está prestando atenção aí visivelmente vai perceber. Ou mesmo não. Eu acho que eu vi um carro de corrida. Pronto, a professora Lídia Santos viu um carro. O que aquele carro estava fazendo lá no meu slide? Vocês lembram que cor era aquele carro? Peraí. Tem gente aí bem atenta, muito bem. Então, vou voltar lá novamente e vocês vão observar que a gente tem um Camaro vermelho aqui no meu slide. Vocês observam que tem um Camaro vermelho aqui no meu slide. Agora a gente vai voltar de novo. Agora eu quero que vocês, daí de onde vocês estão, fechem os olhos. De onde vocês estão, fechem os olhos. Agora pensem no carro vermelho que vocês viram lá no slide. Vocês não conseguem captar ele bem direitinho? Do mesmo jeito que vocês acabaram de ver? Então, gente, isso é um estímulo. O nosso cérebro, ele acabou de ser estimulado. Quando vocês viram pela primeira vez e não teve nenhum estímulo, muitas pessoas nem lembraram que tinha, nem que qual era. Mas no momento em que eu chego e mando vocês observarem, depois vocês fecham os olhos, vocês nem estão mais vendo ele, mas vocês conseguem ver o carro, porque vocês tiveram um estímulo do cérebro por meio da minha fala. Isso foi uma técnica que eu aprendi numa palestra que eu participei recentemente de um congresso, eu achei bastante interessante e não vi a hora de compartilhar. Esse foi o momento. Vamos lá para as considerações finais, correndo aqui contra o tempo, mas eu ainda vou passar um vídeo. E tudo isso aqui que foi exposto, explanado, gente, comentado, está ligado intrinsecamente, ligado à formação do professor. E a formação que eu falo é a nossa formação.
falar sobre ética, falar sobre cultura, tudo isso envolve um conjunto de valores que está inserido na educação. Eu, pelo menos, tive a oportunidade e acesso a trabalhar sobre ética e cultura na minha formação. Caso alguns professores não tenham esse acesso, é interessante que eles, participem de algum curso, participem de alguma palestra, ou até mesmo leiam para poder se identificar e entender esses temas. Mas tudo que a gente acaba de falar aqui é de suma importância a gente, como professor, carregar consigo, seja de forma teórica, seja de forma prática. E nós no meu caso não, mas muitos que ainda estão inseridos apenas na universidade e que ainda não viram a prática como de fato é, não se assustem quando chegar em uma sala de aula e ver diversas culturas, ver diversas crianças, vários níveis. Não, essa é a nossa realidade. E foi uma realidade que eu tentei trazer aqui para vocês. Organizar conhecimentos de modo que eles possam dialogar entre si e fazer parte da vida humana. Gente, fazer parte da vida humana, principalmente, a gente tem que mostrar para as crianças, ou ensinar aquele conteúdo chato, mas ensinar de forma que ela vá querer usar na sua vida, de forma que aquilo seja essencial para ela. Então, trazer esse conteúdo de forma essencial na condição humana, a qual Edgar Morin sempre enfatiza. Gente, eu vou passar aqui um vídeo, é bem rapidinho, juro. Antes de mais nada, obrigado, mas eu vou passar aqui rapidão, só um momento. Eu vou finalizar o vídeo está no outro slide, porque não deu para mim colocar. Eu vou interromper esse e abrir novamente. Só um momentinho, gente, por favor. Vou abrir aqui o outro. Deixa eu fechar. Não quer abrir. Pronto. Vocês me digam se vocês estão ouvindo. Vou tirar aqui o fone. E se está ok. Vamos lá, todo mundo ouvindo, já vocês falam. Eu vou perguntar aqui uma coisa para vocês. Não sei o tesouro agora, peraí, galera. Gente, qual a cor da boneca que vocês pintaram? Bege? Todo mundo pintou a boneca de bege? Alguém pintou de outra cor? Darwin, deixa eu dar uma olhada. O Darwin pintou de azul, certo? Mais alguém pintou? Gente, por que vocês pintaram a bonequinha de bege? Ela só pode ser dessa cor? Não, né? Ela pode ser de várias cores. Ela pode ser branca, ela pode ser parda, que é a cor representada pela cor bege. Escutem, peraí, aí já a gente compartilha. Deixa eu falar logo. Se você quiser, pode. Olha, eu pintei a minha. De que cor? Que cor é essa menina? Preta ou negra? Chamar uma pessoa... Não, isso não é racismo. A gente entende que as pessoas elas são de diversas cores, não são? Vocês concordam? Existem pessoas pretas, pessoas brancas. E chamar essa bonequinha de cor preta não é racismo. Da mesma forma que existe... Escutem. Da mesma forma que existem pessoas brancas, existem pessoas pretas ou negras. A maioria das pessoas negras, elas lutam por isso. Elas também querem ser chamadas de pretas, da mesma forma que os brancos são chamados de brancos. Chamar uma pessoa de branca é ser racista? Enzo, vem cá, Enzo. Chamar uma pessoa de branca é ser racista? É? E por que chamar uma pessoa de preta é? Quem é negro, se ele quiser ser chamado de preto, de uma pessoa preta, da cor preta, ele pode, ele tem esse direito, ele tem essa liberdade, tá bom? Então, gente, a partir de agora, não precisa mais pintar
a bonequinha, o bonequinho só da cor bege. Da mesma forma de nós, dentro dessa sala, existem várias cores. Não necessariamente só bege, tá bom? Pode pintar da cor que você quiser. Então, gente, a gente observa que em sala de aula, e esse assunto é um assunto delicado, é um assunto sério, mas a minha experiência com sala de aula é que as crianças ainda enxergam a cor branca como a cor bonita, como o belo, e a cor preta, mesmo uma criança sendo negra, pintando uma bonequinha de cor bege, eu acho que tem alguma coisa errada. A sociedade, a gente sabe que a sociedade está cheia disso. A sociedade é um erro. Isso é um erro da sociedade. Mas na sala de aula, não. Na sala de aula, a gente tem que tentar mudar essa realidade. Era uma coisa que já estava assim, apertando o meu coração. Toda atividade, todo bonequinho, toda bonequinha, as crianças só pintavam eles de cor bege. Elas até entendem que a cor bege não é mais a cor de pele, mas eles continuam pintando por achar a cor bonita. E se eles pintarem a bonequinha de cor preta ou de outra cor, vai ser feio. Então, nessa minha atitude, eu tentei reforçar que não existe apenas uma cor de pele, mas sim várias. E principalmente aquelas crianças que são negras, elas têm que se reconhecerem como negras. O negro é uma cor linda, o amarelo, o pardo, e não só a cor bege. Então, eu sempre tento trazer isso para a sala de aula. É difícil, vocês viram as crianças super falando, não querendo falar. Eu não quis silenciar elas, mas tentar organizar o meu pensamento naquele momento. Porque uma sala de 30 alunos, várias pessoas querem falar, se torna um pouco difícil. Mas é isso, gente. Foi o que eu tentei trazer aqui para vocês, é o que eu venho constantemente tentando mudar ou tentando melhorar na minha prática em sala de aula. Desde já, agradeço a atenção e a atenção de todos. Eu vou finalizar aqui, só mais uma vez, com o que vocês acabaram de fazer, que foi com as palavras que vocês fizeram. E vamos ver aqui as palavras que vocês mencionaram: respeito, vida, empatia, esperança, sabedoria, cultura, inspiração, ética, conhecimento, comprometimento, caráter, autonomia, pluralidade. E é tudo isso que a gente tem que ter na nossa prática como docente, na nossa prática como aluno. É isso que a gente tem que ter para a vida. Então, encerro aqui a minha fala. A professora Lídia vai dar continuidade. Talento aqui, Humberto. Eita, que apresentação maravilhosa e de fôlego, hein, minha gente? Vocês gostaram? Eu amei a palestra do professor Ayrton hoje, cheia de reflexões provocativas, num bom sentido, como o professor não ser aquele professor sério. Quem é que gosta, né, de um professor assim, todo sério? Muitas vezes o sistema, ele exige isso, mas nós sabemos que as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos, as pessoas da melhor idade, não gostam. A afetividade, ela faz parte da nossa vida, e a simpatia, né, o professor, quando ele é acolhedor, quando ele é carinhoso com seus alunos, ele com certeza consegue envolver. E aí o professor Ayrton traz para a gente aí um tripé fundamental para as práticas pedagógicas. Está de parabéns pela palestra maravilhosa, muita gratidão mais uma vez pela palestra que você fez hoje. Esse tema que vai envolver a ética, a cultura e a educação, você trouxe de forma brilhante, porque você trouxe o Edgar Morin dialogando com o Mário Sérgio Cortella, que fala muito sobre filosofia, né? São dois filósofos, Edgar Morin também é filósofo, e trouxe a Kandal, né? Vera Kandal, que é aí muito respeitada na área de didática. Então, você trouxe autores maravilhosos para fazer esse diálogo. E, assim, todas as reflexões que você abordou hoje foram essenciais.
tanto relacionados à ética. A ética tem a ver com comportamento humano, a ética tem a ver com. Acho que a professora saiu porque a internet dela estava um pouco lenta, mas acredito que ela retorna em breve. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu mandei mensagem aqui para ela, gente. Só aguardar que ela responder. Vocês estão me ouvindo? Estava com problema na internet. Sim, professora, retornou. Eu não sei até que ponto vocês conseguiram me ouvir. Eu estava aqui toda empolgada, trazendo as reflexões. E assim, eu vou repetir porque eu não sei até que ponto vocês ouviram, tá certo? Quero pedir desculpas, realmente a minha internet está ruim. Desde o começo da tarde a internet já estava assim um pouco lenta. O professor Ayrton percebeu desde o primeiro momento. Olha, as reflexões que o nosso professor Ayrton trouxe hoje foram reflexões fantásticas, que dizem respeito às práticas pedagógicas, também dialogar trazendo autores de referência como Mário Sérgio Cortella e Vera Kandal. Mário Sérgio Cortella na área de filosofia, na área de ética, a Vera Kandal que vem aí na área de didática, que traz muitas reflexões sobre as práticas pedagógicas. Então, gostei muito, professor Ayrton, de você ter tido essa ideia de trazer esses autores para dialogar com eles, trazer o Edgar Morin e trazer eles também nessa conexão, nessa interação de reflexões entre os autores, né? Gostei muito, achei assim de uma criatividade, né? A forma como você trouxe as vivências desde o primeiro momento, foram assim maravilhosas as formas como você abordou, tá certo? E tudo, né? Assim, quando você fala de culturas, né? As culturas que elas precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas, né? Quando você fala do sistema, que o sistema muitas vezes quer um professor sério, mas nós sabemos que não é o professor sério que agrada as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas das melhores idades, né? Enfim, reflexões que tocam em cada um de nós, que fazem, quando a gente fala de ética, é a gente saber sobre o comportamento humano, é a gente saber que é importante se colocar no lugar do outro, como é que a gente vai se comportar diante do mundo que a gente vive, um mundo de incertezas, mas que a gente não pode também se corromper nesse mundo maluco que a gente vive, e nem perder a nossa identidade. Por isso não existe a história do professor que está fora da escola e do professor que está dentro da escola, é o mesmo, nós somos seres humanos. E o Edgar Morin, você trouxe outras obras dele para poder dialogar, né, como 7 saberes necessários à educação do futuro, retomou essa obra excelente. Então, você está de parabéns pela apresentação que você fez hoje, e eu vou aqui abrir a fala para mais uns 3 cursistas trazer comentários e perguntas para você. Quem gostaria de falar, fique à vontade, por gentileza. Vou colocar o link da frequência novamente. Muita gratidão, mais uma vez, professor Ayrton, e a fala está facultada para quem quiser trazer comentários ou perguntas para o nosso palestrante da noite de hoje.
Vou dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém fez comentários. E acho que eu sanei todas as dúvidas, né, professora? Brincando. Foi. Mas eu espero que tenha ficado realmente tudo claro. Acredito, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, mesmo fora aqui dessa sala, né? Podem entrar em contato comigo. Quem por algum motivo não tiver chegado no horário, né, no início da noite, vai poder assistir a gravação também, que daqui para domingo ela vai ficar disponível, né? A gente vai deixar lá no canal do YouTube, tá certo? A frequência também está aqui para que vocês assinem, mas se alguém não assinar, vai poder assinar também no nosso canal. Vou colocar aqui, estou tentando colocar aqui o link. Mas eu gostei muito, professor Ayrton, da forma como você trouxe todas as reflexões e ficou uma apresentação, assim, muito dinâmica. A Tereza disse assim, a afetividade em um professor faz toda a diferença, com certeza, né, muito importante a afetividade em nossas vidas. Eu estou procurando aqui o link da frequência para poder replicar. E eu adorei a dinâmica do carro, para poder adivinhar qual era o carro. Por gentileza, você poderia colocar... Eu vou colocar aqui a frequência, viu? Por gentileza. E você poderia deixar o último slide, que foram as palavras que as pessoas mencionaram, porque ele sintetiza bem a sua palestra de hoje, o que as pessoas acharam, professor Ayrton. Vou colocar aqui agora. Quase ia fechando, mas tá aqui, ó. Tá. Vou até tirar uma foto também. Deu certo? Vai já aparecer. Estou vendo aqui uma pergunta do professor Santos, né? Professor, se você quiser falar, vamos falar para a gente poder nos sentirmos assim mais próximos. Você pode falar sua pergunta? Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. O ambiente não é muito propício por causa do som, né? Mas desde o curso de extensão de Paulo Freire eu venho participando. Que maravilha. De onde você é, professor? Sou do Instituto, no Federal aqui em Fortaleza. Que legal. Por demais, eu gosto bastante, né? Tenho estado atento aí à extensão, principalmente, né? Esses temas tão interessantes. A gente lamenta que é preciso que os educadores percebam mais, né? Esses temas. A gente percebe que parece que não existe muito essa, vamos dizer, essa sede por esses autores, né? Há muitos ambientes fechados, eu falo no sentido do exercício, não abre a mente para ver outras alternativas, né? Como essa, como Edgar Morin, né? As suas reflexões com Paulo Freire, né? Então eu gosto bastante, eu fico caladinho mesmo aqui, mas bastante atento ao que tudo é comentado, né? Aí a minha pergunta, a questão da palestra, do assunto de hoje, o professor Ayrton, é justamente com relação aos pais, né? Porque a gente, como professor, fazemos as nossas abordagens. Eu vi o vídeo que você passou aí, e esse tema que você colocou. Aí eu fico imaginando, essa criança vai para a sua residência, e aí como é que ficam os pais nessa questão? Será que você sente algum feedback por parte das próprias crianças com relação aos pais? Será? Porque às vezes a gente tem algum comentário que uma criança faz, ou mesmo nas reuniões, né? Se há esse reconhecimento por parte dos próprios pais nesse sentido, né? É mais nesse sentido, porque a escola, ela é a extensão da casa do aluno, como ambas as partes, né? Eles são extensões, né? Então, da mesma forma que o aluno traz conhecimento de casa para a escola, ele também traz da escola para a sua casa, né? Isso. E às vezes, né? Às vezes não. O aluno traz essa educação para dentro de casa, né? Porque ele vai também provocar uma reflexão também, né? No próprio lar, né? Aí, respondendo já a sua pergunta,
dos assuntos que eu trabalho em sala de aula, assuntos como esse, racismo, valores, ética, até agora nenhum aluno chegou a me dizer, né, se ele comentou em casa e o pai reprimiu de alguma forma ou fez algum comentário. Mas eu acredito, bem no início, quando eu comecei a tratar sobre esses assuntos, pronto, o que vai chegar de pai amanhã para dizer que eu estava pintando uma boneca de cor preta, que eu estava emancipando uma boneca de cor negra, eu fiquei até com um certo receio, e principalmente porque tinha um aluno que ele estava, quando eu dizia que existe um negro, ele dizia racista, isso é racismo, porque ele até mesmo alguns adultos entendem o termo negro como um termo assim forte, mas de ofensa, mas não, né? Então a gente tem que trazer essa realidade. E eu acredito que os pais, pelo menos os pais deles, como eles são crianças, a faixa etária de 7, 8, 9, 10 anos, e os pais deles também tendem a ser um pouco mais jovens, e eles, de certa forma, já estão mais atualizados com esses temas. Não querendo generalizar, né? A gente sabe que tem aquelas pessoas que mesmo na sua faixa etária atual, nova, não tem acesso a esse tipo de assunto e até mesmo desconhecem. Mas até o presente momento eu estou trabalhando com esses assuntos e estou tendo um bom retorno deles em sala de aula, né? Eles estão compreendendo esses assuntos e eu espero claramente que eles também possam estar levando esse conteúdo para a sala de aula, para os outros colegas das outras escolas e para o seu uso como cidadão. Mais alguma pergunta? Professor Leite? Beleza, professor Ayrton. Parabéns, viu, por você estar com esse tema, certo? E eu acho esclarecedor que esse vídeo, justamente, né? Porque é um esclarecimento, sem dúvida nenhuma. Parabéns. Obrigado pela sua participação. Mais alguém gostaria de comentar ou fazer pergunta a respeito da palestra do professor Ayrton? Vi aqui já os parabéns para você. Essas perguntas, essas palavras que estão aqui, elas resumem muito bem o que os cursistas acharam hoje da sua palestra, professor Ayrton. Cultura, sabedoria, música, esperança, renovação, autonomia, conhecimento, empatia, valores, vida, verdade, ética, pluralidade, caráter, respeito, conduta, sabedoria, inspiração, aprendizagem, conhecimentos, comprometimento, cultura, ética, moral e dignidade, sabedores, adorei essa palavra, sabedores, educação e aprendizagem. Nossa! Que maravilha a gente poder concluir a primeira etapa do curso de extensão Vida e Obra de Edgar Morin de uma forma tão dinâmica, interativa, trazendo um tema que é um tema complexo, porque o Edgar Morin, a teoria dele é da complexidade, mas você trouxe de uma forma leve, de uma forma relacionando teoria e prática com as suas vivências. Achei o máximo você trazer as suas vivências desde a época da universidade, a você profissionalmente, a história de fazer o PPP, o choque que você levou quando foi pegar um PPP feito. Eu fiquei aqui imaginando que essa é a realidade da maioria das escolas, infelizmente. Acredito que alguém quer falar, não sei se alguém levantou a mão. Fez só um comentário, foi o professor botou ali, né, concordando. E assim, o cuidado que você teve também, professor Ayrton, de trazer um vídeo abordando temas tão importantes com as crianças, né, com muitas crianças na sala de aula. Isso mostra o que é a sua preparação, a sua dedicação, a sua responsabilidade, o seu compromisso. Eu tenho orgulho de ter sido a sua orientadora, de ter sido sua professora no curso de Pedagogia da UVA, de acompanhar o seu crescimento, porque você, para mim, é muito grande.
Você não é grande só na sua estatura, que você tem 1,84 m. Adorei como você iniciou a sua palestra, trazendo a questão da inclusão, a descrição, a sua descrição. E, assim, é isso mesmo, né? A inclusão, ela vai depender de cada um de nós, né? Cada um de nós, no nosso dia a dia, precisa fazer essa nossa parte, para que o mundo seja um mundo mais inclusivo, mais ético, mais humano, e respeitar a diversidade cultural. Viva essa diversidade cultural no nosso mundo. Ela precisa ser respeitada. E a partir do momento que nós, professores, respeitamos essa diversidade cultural, nós possibilitamos que os nossos alunos também respeitem, porque nós somos, sim, referência para os nossos alunos. Então, é uma alegria poder encerrar a primeira etapa do curso de extensão Vida e Obra de Edgar Morin com você. Com você. Você foi o escolhido para o encerramento da primeira etapa. É uma responsabilidade muito grande para o próximo palestrante, hein, minha gente? É assim que a gente se despede de você, né, agradecendo, dizendo que nós vamos ficar com esse momento gravado, guardado em nossas lembranças. Já se sinta convidado para a próxima etapa, se quiser ser um dos nossos palestrantes novamente. Você é muito convidado a atuar como palestrante, como mediador. Não deixe a gente de mão, não, viu? Não fique só lá, pegando aí seu fiozinho aí na Ibiapina, achando bom. Pode contar Isso comigo. de nós, não. Eu vou curtir o frio, porque está muito frio, de verdade mesmo. Eita, que delícia. E assim, nós vamos nos despedir. Em novembro, nós vamos voltar. Tá certo? Então, o certificado vocês só vão receber no final do curso, somente lá para dezembro ou janeiro. Então, em setembro, nós vamos voltar, novamente, tendo 2 palestras quinzenalmente, 2 em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro. Aí nós vamos encerrar em novembro com as 12 palestras. Tá certo? Muito obrigada, então. Uma boa noite. E até qualquer hora. Deus lhe abençoe sempre, professor Ayrton. E a todos Todos os nós, cursistas. professora, muito obrigado, viu? Principalmente nessas suas considerações finais. Muito obrigado de verdade. Você sabe que tem um espaço muito bem grande aqui no meu coração. Então, pode contar comigo sempre que precisar, viu? Boa noite a todos, né? Que já é noite. E até a próxima, professora. Tchau, tchau. Amém. Compartilhe seus slides, tá certo? No grupo e a gente vai colocar no Drive também. Irei colocar lá, pode deixar. E Tchau, esse tchau. último aqui ficou maravilhoso. Beijo, muita gratidão. Tchau, tchau. Boa noite, minha gente. Boas férias aos cursistas também, ao professor Ayrton. Professora, eu preciso do link da frequência que minha net tinha caído. Eu vou desligar. Posso parar, né, gente, aqui? Pode.